Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e no nosso tema de História Geral estaremos abordando sobre o século XIX, mais especificamente ali sobre o nacionalismo. Essa aula que será breve, ela vai fazer com que você compreenda melhor o processo de unificação da Itália e da Alemanha. Gente, o século XIX ele é um dos séculos mais profundos, um dos séculos mais múltiplos, um dos séculos mais intensos da história. O século XIX ele é o preâmbulo que prepara para a Primeira Guerra Mundial. Grande parte do conhecimento adquirido no século XIX ele vai servir de fundamento para o construto da mentalidade contemporânea. Mentalidade essa que é vazada no racionalismo, no criticismo, no cientificismo, no nacionalismo, na perspectiva de que a observação precisa de comprovação, e a comprovação é resultado da experimentação científica. Não sei se você pode reparar aí, mas o século XIX ele é o século do ismo, né? É o século do pluralismo, do ismo. O século XIX também ele será a bifurcação. O século XIX será a separação entre fé e razão. O século XIX será o famoso século do ateísmo. É importante aqui falar que até o século XIX, desculpe, fé e razão elas caminhavam juntas. Existia o deísmo, que é diferente do ateísmo, mas fé e razão caminhavam juntas. Essa ideia de que nós temos de que fé é uma coisa e ciência, razão é outra, isso é algo muito recente, implantado em nossos pensamentos, né? Mas vamos lá. É importante aqui fazer um apanhado aí do contexto europeu. Nós vamos ter anteriormente o antigo regime, baseado ali na monarquia absolutista, né? Um rei absoluto, e nós vamos ter a burguesia influenciada pelas ideias iluministas, né? Então essa burguesia ela vem com um ideário, com um ideal revolucionário. Essa burguesia ela realizará as famosas revoluções burguesas. A burguesia vai ascender política e economicamente, né, com as revoluções burguesas e a revolução industrial. Só que a burguesia ela vai usar o povo, as massas, como massa de manobra. Então é importante lembrar que até 1848 o proletariado, o povão, ele não passava de uma massa de manobra, né, controlada mediante os interesses da burguesia. Aí quando nós chegarmos ali em 1848, você pode ver aí no slide, né, que eu coloquei após a Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos, para quem não se lembra, se passa ali tem início ali na França, quando a França passa pelo processo de industrialização, pela segunda revolução industrial. Aí vai surgir a sociedade industrial, burguês e proletariado, e ali surgem os vícios da indústria, que é a mais-valia, a exploração, e o proletariado ele vai reagir. E é quando o proletariado ele toma o controle ali da França, e será chamado de a Primavera dos Povos, porque isso vai influenciar várias revoltas por toda a Europa. Então, qual é o problema disso? É que após essa primeira revolta aí da Primavera dos Povos, o proletariado ele vai pensar de uma maneira mais autônoma. De maneira autônoma como? Durante a Primavera dos Povos, Karl Marx vai estar escrevendo, ele será influenciado ali, né? Ele vai escrever o Manifesto do Partido Comunista, e essas ideias socialistas elas vão chegar ao proletariado.
É o famoso marxismo, que vem do socialismo científico, marxismo que fala da ditadura do proletariado. Então, o proletariado, eles vão passar a contestar cada vez mais a burguesia e o capitalismo. Entenda aí que já não é muito viável para a burguesia utilizar as massas para fazer revolução, porque o proletariado, as massas, na verdade, está tomando uma posição autônoma, né? Antes a burguesia, ela usava o povo e a burguesia tomava o poder. A burguesia ficava no poder. Só que agora o proletariado, desculpe, ele vem com a famosa ditadura do proletariado. Se o povo tomar o poder é do povo, né? Isso ficou claro ali na Primavera dos Povos. Então, mediante essa situação, a burguesia ela vai se afastar das massas, do proletariado, e a burguesia ela vai se unir à aristocracia. A burguesia vai se unir à nobreza para manter a ordem política vigente. Então a burguesia ela vai começar a valorizar o nacionalismo. O objetivo dessa união aí da burguesia com a nobreza, o objetivo da burguesia de valorizar o nacionalismo é de enfraquecer o movimento operário, porque se o movimento operário, nesse momento, ele tomar o poder, ele sair às ruas, ele pode tomar o poder. É a famosa ditadura do proletariado. Então eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse sentimento nacionalista, o nacionalismo. Nós teremos ali o liberalismo, né, que vem das ideias iluministas, que prega o individualismo, mas quando nós não teremos mais o rei absolutista e surge esse problema das ideias socialistas, vem juntamente com o nacionalismo o romantismo. O romantismo esse que vai trabalhar o individualismo, porém ele vai trabalhar um individualismo coletivo. Entenda que nós teremos o proletariado tentando, pensando de forma independente devido ao marxismo, né? Karl Marx falava proletariado do mundo, univos, né? Na famosa ditadura do proletariado. Já o nacionalismo ele vem para quebrar essa ideia das ideias socialistas. Então ele vai trabalhar o coletivo. É aí que vai entrar o romantismo. O romantismo ele vai lembrar do passado de uma forma saudosa, né? A gente pode ver ali na Itália, quando chega o fascismo, Benito Mussolini vai se lembrar ali da questão da Roma Antiga. Ali na Alemanha, a Prússia ela vai trabalhar o romantismo se lembrando dos antigos povos germânicos, guerreiros, né? O Sacro Império Romano-Germânico. Então o romantismo ele vem para trabalhar essa identidade coletiva, esse individualismo coletivo. Porque o nacionalismo ele vai abrigar o proletariado, fornecendo para ele uma identidade coletiva. O nacionalismo ele vai fazer com que o proletariado ele se sinta mais francês do que fazendo parte de uma ditadura do proletariado, de um pensamento internacional. Não, ele vai se sentir mais fazendo parte, daquele país. Ele vai criar uma identidade, ele vai se identificar com aquele país. E como que eles vão trabalhar isso? Eles vêm inventando as tradições, as festas, os símbolos. Então ele vai fazer com que aquela pessoa se sinta parte daquele território demarcado. Então ele vai criar esse sentimento nacionalista. Nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais no processo de unificação da Itália e da Alemanha. É nesse contexto que vai surgir ali no século XIX, né, juntamente com o nacionalismo, criando essa identidade coletiva, vai surgir também um modo de vida burguês. É interessante falar aqui, né, que são aqueles homens de fraque, de cartola, de bengala, é a famosa Belle Époque. A França ela é a capital cultural do mundo, é a famosa família
nuclear, vão surgir aí as galerias de loja, né? O famoso modo de vida burguês, daí que vai dar origem aos shoppings. Gente, essa aula, ela bate aí. Estarei postando mais vídeos falando sobre o processo de unificação da Itália e da Alemanha. Grande abraço a todos e bom estudo!